Dolores. Estamos de volta para mais uma escola vivencial. Se você ainda não curtiu a página do cursinho no YouTube, aproveite e deixe seu like agora aqui para que possamos ter uma maior interação. Lembrando que você pode estar participando desse vídeo deixando seu comentário para poder contar a sua presença. Hoje a nossa escola será com a nossa irmã Doralice. Que lava, é como fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Tenho medo de não responder e fingir que não escutei. Tenho medo de ouvir teu chamado vir lá do outro lado e fingir que não sei. Tenho medo de ouvir teu chamado, virar do outro lado e fingir que não sei. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar o sinal. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. A palavra é assim, não passa por mim sem deixar o sinal. Proclamação do Evangelho segundo Mateus. Glória a Deus, Senhor. Alguns fariseus, escribas de Jerusalém, vieram um dia ter com Jesus e lhe disseram: Por que transgride seus discípulos a tradição dos antigos? Nem mesmo lava as mãos antes de comer. Depois, reuniu os assistentes e disse-lhes: Ouvi e compreendei. Não é aquilo que entra pela boca que mancha o homem, mas aquilo que sai dele. Eis o que mancha o homem. Então, se aproximaram deles seus discípulos e disseram-lhes: Sabes que os fariseus se escandalizaram com as palavras que ouviram? Jesus respondeu: Toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os, são cegos, e guiais de cegos. Ora, se um cego conduz ao outro, tombarão ambos a mesma vala. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deus habita no seu coração. Que bom saber que Deus habita. Deus habita no meu coração. Deus habita no seu coração. Que bom saber que Deus habita. Mas é do louvor e ele age, transformando nossos corações. Mas é do louvor e a sua presença nos cura e nos dá amor. Deus é amor.
Deus é amor. Deus habita no meu coração. Deus habita no seu coração. E vou saber que Deus habita. Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Dê colores e viva a vida. Que Deus nos abençoe nesta noite. Eu quero iniciar pedindo que vocês rezem comigo, pedindo as bênçãos de Deus e a luz do Espírito Santo sobre nós, nessa nossa escola vivencial remota. Que o Espírito Santo venha habitar sobre nós, sobre mim, na minha casa, sobre você, na sua casa. Vamos iniciar então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Meu querido, minha querida cursilista, eu sou a Doralice, eu fiz o cursilho 107. Eu sou casada com o Celso, ele é cursilista também, graças a Deus. Eu sou filha da Alice, que também é cursilista. E eu sou nora da Dona Cida. Esta é a minha família. Esta é a minha família e com esta família eu estou vivendo uma quarentena. E vocês, como estão? Vocês também estão vivendo quarentena? Você que tem filho, como é que está aí a escola? Aulas virtuais, né? Todo mundo mais dentro de casa. Todo mundo se cuidando. Eu espero que vocês estejam bem de saúde, estejam se cuidando, que estejam se guardando, que estejam vivendo uma reflexão especial nessa quarentena, que estejam usando máscara quando saem para a rua, né? Mas que quando cheguem em casa estejam tirando as máscaras. E é isso, meu irmão, minha irmã, que eu quero refletir com vocês hoje. O tema que a Eliane me passou é a palavra de Deus na nossa vida. Nós sabemos, né? A palavra de Deus está na Bíblia, na Santa Bíblia, nas Sagradas Escrituras. A Bíblia, uma coleção de livros que conta a história do povo de Deus. A Bíblia foi escrita por homens, inspirada pelo Espírito Santo. A maioria dos livros da Bíblia, eles parecem, né? São narrativas. Alguns são poemas, outros são lamentações. Mas parece às vezes que foi alguém que escreveu uma história que não era dele. E muitas vezes nós caímos no erro de ler como se a história não fosse nossa. O que nós precisamos, meu irmão e minha irmã, é guardar isso no nosso coração. A Bíblia é a história do povo de Deus. Eu sou o povo de Deus. A minha família, graças a Deus, é povo de Deus. Você aí na sua casa é povo de Deus. Nós, cursilistas, somos povo de Deus. Nossa igreja santa, católica,
Apostólica Romana é povo de Deus. Então a Bíblia é a nossa história. Se a Bíblia é a nossa história, nós estamos vivendo a Bíblia no nosso dia a dia. Concordam? Se nós estamos vivendo a Bíblia no dia a dia, nós estamos vivendo a Bíblia nesta quarentena. Nós estamos fazendo a história do povo de Deus. E o povo de Deus, neste período que nós estamos vivendo, está vivendo uma pandemia. Está se protegendo do vírus, está se cuidando, está se distanciando um pouco, né, por prevenção, está usando máscaras, algumas mais simples, outras mais chiques, outras mais bonitas, assim como essa, olha, do nosso movimento, feita pela nossa irmã Marlene, outras representativas de uma causa, de uma campanha, né, de uma empresa, muitas vezes, mas estamos todos de máscara. O povo de Deus, neste tempo, está usando máscara, usando álcool gel para sair na rua, para poder trabalhar. Quem pode fica em casa. E aí é o que eu queria refletir com vocês. Nós estamos ficando em casa, mais perto uns dos outros, e estamos então tirando as nossas máscaras. Quando a gente sai para a rua, a gente põe máscara. Quando a gente chega em casa, a gente tira a máscara. O lugar onde você não tem máscaras é quando você está perto dos seus, quando você está no seu ambiente. E nós agora estamos fazendo um exercício. O povo de Deus, neste 2020, está fazendo um exercício de conhecer-se mais a si mesmo. Para conhecendo a si mesmo, conhecer mais ao seu próximo, conhecer mais o seu ambiente. E isso, meus queridos, foi a minha reflexão. A partir do momento que Eliane me ligou e me pediu para falar com vocês sobre a Bíblia a palavra de Deus no nosso meio, na nossa vida. Bom, rezando, né? Refletindo, para preparar essa mensagem, que no início seria uma mensagem, eu me lembrei de uma meditação do nosso cursilho. A meditação é a segunda meditação. A gente não lembra muito a ordem, né? Mas vocês vão lembrar. Nós no cursilho, quando fizemos o nosso cursilho, e eu fiz o 107, nós fomos estimulados, instigados pelas pessoas que estavam coordenando e que estavam dando mensagem, a meditar sobre nós mesmos, sobre o conhecimento de nós mesmos. O título da mensagem é Um Olhar sobre Si Mesmo. E por que eu estou associando esta mensagem ao pedido que eu recebi de falar com vocês sobre a Bíblia, a palavra de Deus no nosso dia, na nossa vida? Porque se eu conseguir me conhecer, se eu conseguir olhar para mim como povo de Deus, povo por quem Jesus Cristo morreu na cruz, povo de Deus que fugiu da escravidão no Egito, povo de Deus que viveu com Jesus Cristo, povo de Deus que vive com Jesus Cristo, povo de Deus que reconhece que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é vida. Povo de Deus que sabe que não há nenhum outro caminho que não seja por Jesus. Povo de Deus que sabe que Deus é amor
Povo de Deus que se sente fortalecido, porque é amado do Pai. Conhecer mais o seu ambiente. E isso, meus queridos, foi a minha reflexão. A partir do momento que Eliane me ligou e me pediu para falar com vocês sobre a Bíblia a palavra de Deus no nosso meio, na nossa vida. Bom, rezando, né? Refletindo, para preparar essa mensagem, que no início seria uma mensagem, eu me lembrei de uma meditação do nosso cursilho. A meditação é a segunda meditação. A gente não lembra muito a ordem, né? Mas vocês vão lembrar. Nós no cursilho, quando fizemos o nosso cursilho, e eu fiz o 107, nós fomos estimulados, instigados pelas pessoas que estavam coordenando e que estavam dando mensagem, a meditar sobre nós mesmos, sobre o conhecimento de nós mesmos. O título da mensagem é Um Olhar sobre Si Mesmo. E por que eu estou associando esta mensagem ao pedido que eu recebi de falar com vocês sobre a Bíblia, a palavra de Deus no nosso dia, na nossa vida? Porque se eu conseguir me conhecer, se eu conseguir olhar para mim como povo de Deus, povo por quem Jesus Cristo morreu na cruz, povo de Deus que fugiu da escravidão no Egito, povo de Deus que viveu com Jesus Cristo, povo de Deus que vive com Jesus Cristo, povo de Deus que reconhece que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é vida. Povo de Deus que sabe que não há nenhum outro caminho que não seja por Jesus. Povo de Deus que sabe que Deus é amor. Povo de Deus que se sente fortalecido, porque é amado do Pai. Isso para mim, e eu gostaria de partilhar isso com vocês, é o que me faz viver. É o que me faz acreditar que essa pandemia vai passar, que nós estamos melhorando todos os dias, que o meu relacionamento na minha casa hoje é mais verdadeiro do que ele já foi durante os meus 36, 37 anos de casada. Porque hoje nós estamos muito próximos, meu marido e eu. E eu acredito que você aí na sua casa também. Só que aí, né, meu irmão, minha irmã, quando a gente fica mais próximo, a gente consegue ver até as rugas, né, da pessoa, assim, ó. Não é? A gente consegue ver os defeitos mais próximo. E é isso que eu gostaria de fazer uma sugestão para você. Que a partir dessa nossa escola de hoje, que ficasse no seu coração esta mensagem, para que você possa olhar um pouco mais para você mesma. Para que você possa, meu irmão, olhar um pouco mais para você mesmo. Para que você possa olhar um pouco mais para o seu filho, para sua filha, que parece que está mais birrento do que normalmente. Mas não. É porque você está mais próximo. Então, se você fizer esse exercício de meditar todos os dias, como povo de Deus, como filho amado de Deus, e meditar a história do povo de Deus que está nas Sagradas Escrituras,
com o método que você achar que é melhor para você, ou nas leituras diárias que a igreja nos oferece, né, na liturgia, ou no método que você queira seguir, ou lembrando as suas anotações que você fez no seu cursilho, daquelas palavras, daquelas mensagens, daqueles versículos bíblicos, daqueles capítulos que nós fomos estimulados lá no cursilho a refletir, que você fizesse essa experiência de viver no seu dia a dia a palavra de Deus. Por exemplo, para mim, enquanto preparava, enquanto rezava, vem muito forte essas pistas que eu já dei para vocês da palavra que diz o seguinte, lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Perguntaram, né? Tomé perguntou a Jesus, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. Desde agora, vocês o conhecem e já o viram. Jesus, caminho, verdade e vida. Jesus, que é Deus que se faz conhecer por nós. Jesus diz aqui em João, se você me conhece, você conhece o meu Pai. E que essa seja a nossa experiência. Que nós começamos a partir daí. Se você conhece Jesus, você conhece a Deus. Você conhece o Espírito Santo. Então que nós possamos usar este tempo de pandemia, esse tempo que nós somos recomendados a ficar mais em casa, para conhecer mais a Jesus, para conhecer mais a sua palavra, para conhecer mais a nossa história, a história do povo de Deus, antes de nós, e a nossa própria história agora, porque nós estaremos vivendo a palavra de Deus no nosso dia a dia, na nossa vida. Conhecendo mais a Jesus e conhecendo mais a nós mesmos, como o nosso cursilho nos orientou, nós com certeza estaremos mais perto de Deus. Nós com certeza estaremos no caminho de Deus. Nós com certeza estaremos vivendo a verdade nos nossos relacionamentos, na nossa vida, nos nossos ambientes. Sem a máscara que nos protege do vírus, curando, inclusive, os pequenos vírus, para que você possa, meu irmão, olhar um pouco mais para você mesmo, para que você possa olhar um pouco mais para o seu filho, para sua filha, que parece que está mais birrento do que normalmente, mas não, é porque você está mais próximo. Então, se você fizer esse exercício de meditar todos os dias como povo de Deus, como filho amado de Deus, e meditar a história do povo de Deus que está nas Sagradas Escrituras, com o método que você achar que é melhor para você, ou nas leituras diárias que a igreja nos oferece, né, na liturgia, ou no método que você queira seguir,
ou lembrando as suas anotações que você fez no seu cursilho, daquelas palavras, daquelas mensagens, daqueles versículos bíblicos, daqueles capítulos que nós fomos estimulados lá no cursilho a refletir, que você fizesse essa experiência de viver no seu dia a dia a palavra de Deus. Por exemplo, para mim, enquanto preparava, enquanto rezava, vem muito forte essas pistas que eu já dei para vocês da palavra que diz o seguinte, lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Perguntaram, né? Tomé perguntou a Jesus, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. Desde agora, vocês o conhecem e já o viram. Jesus, caminho, verdade e vida. Jesus, que é Deus que se faz conhecer por nós. Jesus diz aqui em João, se você me conhece, você conhece o meu Pai. E que essa seja a nossa experiência. Que nós começamos a partir daí. Se você conhece Jesus, você conhece a Deus. Você conhece o Espírito Santo. Então, que nós possamos usar esse tempo de pandemia, esse tempo que nós somos recomendados a ficar mais em casa, para conhecer mais a Jesus, para conhecer mais a sua palavra, para conhecer mais a nossa história, a história do povo de Deus, antes de nós, e a nossa própria história agora, porque nós estaremos vivendo a palavra de Deus no nosso dia a dia, na nossa vida. Conhecendo mais a Jesus e conhecendo mais a nós mesmos, como o nosso cursilho nos orientou, nós com certeza estaremos mais perto de Deus. Nós com certeza estaremos no caminho de Deus. Nós com certeza estaremos vivendo a verdade nos nossos relacionamentos, na nossa vida, nos nossos ambientes. Sem a máscara que nos protege do vírus, curando, inclusive, os pequenos vírus que existem nos nossos relacionamentos. As pequenas feridas ou as grandes feridas que nós temos dentro de nós. E é a palavra de Deus que vai curar isso. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E vida em abundância. Conhecendo mais a você mesmo, conhecendo mais a palavra de Deus, a sua vida será cada vez mais vida na vida de Jesus. Essa mensagem eu gostaria de deixar para você, meu irmão e minha irmã, para que você meditasse hoje, amanhã, num tempinho que você tiver, com a sua família, ou sozinha, como eu estou fazendo aqui com vocês hoje, que você possa meditar um pouco mais, que você possa ter, cada dia, escolher um versículo num dia,
um versículo de um salmo, uma palavra que você se lembre, que às vezes você está, não sei se acontece com vocês, mas comigo sempre me vem. Eu não sou daquelas pessoas que guardam o número, não sou assim, não vou mentir para vocês. Mas eu guardo a palavra. Nas dificuldades que você tiver. Às vezes você está muito triste. Às vezes aconteceu alguma coisa que te magoou. Muitas vezes eu estou passando por algum problema e eu me lembro que eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu me lembro que aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Se você me perguntar qual é, onde está isso, eu não saberia te dizer, mas a palavra eu sei. E principalmente eu queria convidar você a lembrar todos os momentos que você puder. Que você lembrasse a palavra de Deus. Que você lembrasse que Deus é amor. E que você pudesse transformar tudo o que não te faz bem em amor. E aí curar todos os vírus, todas as feridas, todas as tristezas que você tiver na sua vida, no seu coração. Todos os problemas que você possa ter, o povo de Deus sempre teve. Todas as tristezas que você está vivendo, o povo de Deus sempre viveu muitas tristezas. Até esta pandemia, na história do povo de Deus, muitas vezes aconteceram coisas como essa. Mas Deus, que é vida, Deus que é amor, sempre estará com você. Sempre você habitará à sombra deste Altíssimo. Sempre você estará protegido, porque o seu pastor não te faltará. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e nos proteja. Boa noite. Decolores. Nós somos o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Nós somos o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Nós somos caminheiros que marcham para o céu. Jesus é o caminho que nos conduz a Deus. Nós somos o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Da noite e da mentira, das trevas para a luz, busquemos a verdade é só Jesus. Nós somos o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Jesus, verdade e vida, caminho que conduz, a igreja peregrina que marcha para a luz. Nós somos o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Nós somos o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Obrigado a você que assistiu e participou da Escola do Cursinho. Lembrando que é muito importante a sua participação, principalmente de quem pretende servir nos próximos retiros do cursinho. Devemos continuar nos cuidando
contra a pandemia do coronavírus, tomando as devidas precauções. Agora vamos ficar com a bênção do nosso diretor espiritual, Padre Jorge. Viva a vida! Boa noite, povo querido do Cursilho, vocês que nos acompanham, vocês que têm formação, que com a graça de Deus é bonito ver essa formação acontecer, é bonito ver o esforço de cada um de vocês. Então que Deus continue abençoando, protegendo e iluminando cada um de vocês. Quando a gente pega a Bíblia, a palavra de Deus, a gente vai descobrindo a real presença de Deus. Deus vai se colocando na vida, na história do povo, Deus vai entrando na vida do povo aos poucos e vai transformando a vida desse povo. E o interessante é que Deus não entra de supetão, mas Deus vai dando jeitinho de falar através da palavra aquilo que Ele gostaria de ver de bom acontecer na vida do seu povo. Por isso, quando a gente pega a palavra de Deus, a gente percebe a riqueza, primeiro, da cultura do povo de Deus. Segundo, a gente percebe a luta do povo de Deus. Terceiro, a gente percebe claramente o agir de Deus. Por isso que a palavra de Deus é sempre algo novo, mas algo que já aconteceu. Porque tudo que está na Bíblia é fruto da vivência do povo de Deus, a partir do manifestar de Deus, mas também a partir dos sonhos, dos projetos, das esperanças de cada pessoa que viveu naquela época neste mundo. Então você, meu irmão, você, minha irmã, quando você quiser encontrar algo que dê sentido à sua vida, encontre a partir da palavra de Deus. Porque a palavra é o caminho mais curto, mais próximo da presença constante de Deus na vida de cada ser humano. E que essa palavra, então, possa sempre dar uma resposta àquilo que você quer, àquilo que você deseja, àquilo que você precisa para a sua vida. Não só para a sua vida, mas também para a vida de sua família, para a vida das pessoas que você ama e quer bem. E é interessante, quando a gente olha a palavra de Deus, ela tem tudo a ver com a nossa vida, porque alguém já viveu uma experiência semelhante àquela que nós estamos vivendo em nosso dia a dia. E isso está relatado na palavra de Deus. Por isso que muitas vezes, quando a gente lê um texto, a gente se encaixa perfeitamente dentro daquele texto. Porque alguém um dia experimentou a presença de Deus em sua vida, como nós experimentamos também em nosso dia a dia. Então que Deus te abençoe, te proteja, te ilumine, e lhe dê todas as coisas boas e possíveis para você e todas as pessoas continuarem lutando pela saúde. E que a bênção de Deus proteja você e toda a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tu és minha
semente nos levará. Tricolores é a primavera florindo o caminho. Tricolores são todas as flores, são os passarinhos. Tricolores é o arco-íris, caminho de luz. Venham todos que este é o caminho, cantemos louvores a Cristo na cruz da Galeia. Venham todos que este é o caminho, cantemos louvores a Cristo na cruz. Viva a vida! Viva a vida! Faz o mundo ficar mais bonito no seu coração. Viva a vida!